Muito obrigado, professor Canuto. Eu creio que nós estamos agora encerrando a nossa exposição. Deveremos ter algumas perguntas, mas eu faria uma observação, já que não tenho condições de ir mais longe do que isso. O que nós temos claramente é um problema. E um problema que tem que ser enfrentado com solução. Nós temos a Amazônia brasileira, são 5,2 milhões de quilômetros quadrados, 3,2 habitantes por quilômetro, 25 milhões de habitantes, 1/3 das florestas tropicais do mundo. E, não obstante o filme que foi apresentado pelo nosso governador e que dá uma visão idílica da Amazônica, que também tem, mas temos que lembrar que a Amazônia, que eu conheço muito bem, aliás, conheço alguma coisa, circulei em toda a fronteira da Amazônia, desde o Amapá, desde a divisa com o Suriname, com a Guiânia, com a Venezuela, com a Colômbia, com o Peru e com a Bolívia. E a Amazônia são 40 graus Celsius, 98% de umidade e mosquitos para todos os gostos. Ou seja, não é uma visão somente idílica. Mas o fato é que nós precisamos encontrar, e estamos encontrando, uma solução para os 25 milhões de brasileiros que lá habitam. Não se pense, não, que a Amazônia possa ser preservada para ser uma espécie de mostruário de beleza para o mundo ocidental, para a Europa e para os Estados Unidos. Não, a Amazônia é brasileira. Nós iremos cuidar da Amazônia para o bem dos brasileiros e para o bem da humanidade. Mas quem vai cuidar da Amazônia somos nós. Não há nenhuma hipótese de que o Brasil renuncie a qualquer tipo de soberania. Lembrem-se, há uns anos atrás falava-se na internacionalização da Amazônia, mas nunca se falou na internacionalização da costa leste americana, que é uma grande produtora de aquecimento global, ou do Vale do Ruhr, na Alemanha. Isso não se falou, mas se falava na Amazônia. Ou seja, nós temos condições de resolver uma equação. E a equação está na dicotomia que se estabeleceu em termos de preservação. Ou íamos para a mitigação das atividades econômicas em relação ao meio ambiente, ou íamos para a exclusão de áreas para essa produção. Tanto uma como outra não resolve o problema, porque uma coisa nós temos que botar na cabeça: são 25 milhões de pessoas. E se não se der uma solução econômica para o desenvolvimento dessas pessoas, nós estaremos empurrando essas pessoas para a ilegalidade. Ou seja, a renda é a solução do indivíduo. No ambiente urbano, você tem o setor privado para ter a renda. Se o setor privado não atende, vai ao setor público. Se o setor público não aprende, não absorve, o cidadão vai para a apreensão e apropriação de espaços públicos para obter renda. É o flanelinha, é o sujeito que cuida do estacionamento e que regula o estacionamento público. E se não tem essas três saídas, ele vai para a criminalidade individual. E não tendo solução na criminalidade individual, ele vai para a criminalidade organizada. Mas ele não morrerá. Ou seja, ele vai encontrar uma forma. E nós temos que ter essa responsabilidade de fazer isso. E o Brasil caminha exatamente para fazer isso. Foi demonstrado claramente pelo nosso governador de que essa dicotomia tem que ser ultrapassada. Mitigação e proteção com exclusão das áreas não resolve. Nós temos que caminhar exatamente para um desenvolvimento sustentável, de forma a possibilitar de que o Brasil vá responder pela sua posição no mundo. Observem, por exemplo, o professor Canuto fez referência à Amazônia Azul. São 4,5 milhões de quilômetros quadrados, considerando a linha externa do bordo da plataforma continental brasileira, que vai até 350 milhas, de acordo com os entendimentos internacionais. Mas a dificuldade, professor Canuto, para falar sobre a Amazônia Azul dos Estados Unidos é muito difícil. Os americanos não homologaram e não internalizaram a Convenção de Montego Bay. Ou seja, para os Estados Unidos e o Senado americano, as praias brasileiras são águas internacionais, já que é exatamente na Convenção de Montego Bay
que assegura a zona econômica exclusiva de 200 milhas, em que o país da praia, o país ribeirinho, tem soberania sobre os fundos marinhos e sobre a coluna d'água. Além dos 250 milhas, até 150 milhas, o país pode ter soberania sobre os fundos marinhos, sem soberania sobre a coluna d'água. E o Brasil já fez o seu dever de casa, já traçou a linha externa do bordo da plataforma continental e caminha exatamente para isso de exploração com responsabilidade. Agora, um problema também tem que ser visto. O Acre vai está resolvendo as suas dificuldades, mas basta o Acre resolver as suas dificuldades se a Bolívia não o fizer, se a Colômbia não o fizer, se o Peru não o fizer. Ou seja, é necessário também, meu caro governador, de que o governo brasileiro tenha um entendimento internacional na sub-região para tentar resolver o problema por uma razão simples. Qualquer tipo de limitação de exploração nas áreas brasileiras vai empurrar essa população ou para a Bolívia, ou para o Peru, ou para a Colômbia. Então, nós temos que caminhar também para o entendimento. Mas isto, o governo brasileiro está tentando fazer. Ou seja, há necessidade de pensarmos a Amazônia como instrumento de desenvolvimento sustentável e vencermos a dicotomia da mitigação ou a dicotomia da exclusiva proteção. Nenhuma das duas funcionou. Por quê? Porque tem um povo a ser pensado. E esse povo nós vamos pensar nele. Ou seja, o governador mostrou claramente que o Brasil está pensando neles. Alguma pergunta aos nossos expositores? Por favor. Essa luz no olho aqui dá vontade de confessar, sabe? Lembra interrogatório policial. Alô? Há um problema com relação à Amazônia que não foi tocado e que eu acho que mereceria o comentário do nosso governador, do nosso ministro, é a questão do novo Código Florestal. Além de deputado federal, eu sou do Partido Verde, né, e nós temos consciência, o Partido Verde tem consciência, de que o Código Florestal, que foi aprovado, infelizmente, pela Câmara e que agora se encontra no Senado, é uma porteira aberta para o desmatamento. Além de anistiar para trás as pessoas que cometeram crimes ambientais, nós nos preocupamos, já tivemos, inclusive, com a presidenta Dilma, conversando sobre isso, que, aliás, a posição do governo e a posição do partido foi a